A paz do Senhor, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse projeto de Escola Bíblica Dominical, projeto que tem o apoio do ITEC, da Assembleia de Deus de Criciúma, do Departamento de Escola Bíblica Dominical também de Criciúma, da ADC TV, juntamente com o novo canal da ADC TV e da ADC Criciúma, que é o canal ADC Educacional, esse canal que eu vos falo nesse momento. Vai lá, se inscreve, dá o like e participe conosco. O canal objetiva sempre coisas relacionadas ao ensino. Então, você que busca aprendizado, você que busca conhecimento, esse é o canal ideal para você frequentar e se inscrever. ADC Educacional, o novo canal gospel do universo brasileiro. Seguindo, amados, estamos hoje trabalhando o terceiro trimestre do ano de 2023. A nossa lição, ela tem o título geral, O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Lembrando que nós estamos trabalhando na sala de juvenis, uma idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, uma idade onde o assédio é gigantesco, as influências do maligno são terríveis. E eu e você podemos sim fazer algo em benefício desse jovem, ajudá-los através do conhecimento, da transmissão do conhecimento, para que ele possa enfrentar com galhardia as dificuldades que lhe serão impostas no dia a dia pelo maligno, pelo mundo secular e pelas tentações que lhe serão apresentadas durante sua trajetória. O que Cristo fez por nós? Ele nos salvou, Ele nos deu a oportunidade de redenção, de remissão. E o que podemos fazer com Ele? Simplesmente podemos ser fiéis, podemos retribuir com gratidão, com fidelidade e obediência ao que consta nas Sagradas Escrituras. Dito isso, agora sim vamos ao título específico da nossa lição de hoje, que está prevista para o dia 16 de abril do ano de 2023. Ele venceu a morte. É o título da lição, o título específico. Lembrando, você vê que eu fiz um breve comentário sobre o título geral, farei agora um breve comentário sobre o título específico. Por quê? Se faz necessário que nós não desprezemos nada do que contém na nossa lição. Você pode sempre acrescentar um ponto de vista e esse ponto de vista vai com certeza também influenciar ao jovem. Ele venceu a morte ao título, como já falamos, e essa morte foi vencida porque se fez necessário que Cristo viesse aqui, tendo em vista que a morte é consequência do pecado. E quando Cristo vence a morte, ele possibilita que eu e você possamos ter o privilégio da graça da reconciliação com Deus. Essa conciliação, como já sabemos, foi perdida no nefasto dia em que Eva e Adão se submeteram, preferiram optar pela sugestão da serpente, pela sugestão do mal, pela sugestão do maligno, ao invés de obedecer às ordens taxativas de Deus, de que era não coma do fruto da árvore do conhecimento. Vamos seguindo em frente para a nossa leitura bíblica em casa, né? Essa leitura bíblica que sugere o nosso autor, ela é muito interessante e é uma panorâmica de tudo que discutiremos. Eu não entendo porque a maior parte dos nossos professores não trabalham essas sugestões dadas pelo nosso autor. Então, comece você mesmo a desenvolver esse trabalho de usar essa ferramenta que o autor nos dá para que teu jovem, quando se transformar também num professor de escola bíblica, ele vá disseminando essa nova postura, essa nova maneira de dar aula. Segunda-feira, então, sugere o nosso autor, João capítulo 11, versículo 15. E aqui, amados, houve um pequeno erro, não nosso, mas esse erro é lá da própria CPAD. Quando ele escreve aqui João 11,15, quando você vai ler 11,15, ele não traduz a ideia que o nosso autor subtraiu. A ideia de Jesus é a ressurreição e a vida, encontra-se em João, mas não no capítulo 15, ou não no versículo 15, encontra-se em João 11, como sugere o autor, mas o versículo é o 25. Então, esse erro aqui é um erro talvez de impressão lá da CPAD, você corrija e trabalhe a ideia do João
capítulo 11, versículo 25, e não 15. No 25 vai falar exatamente isso, Jesus é a ressurreição e a vida, e nós acrescentamos que quem crê nele, ainda que mortos, ressuscitará. É isso que diz o versículo. Terça-feira, encontra-se em Atos, capítulo 3, e versículo 15, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Nós, enquanto cristãos, enquanto aqueles que acreditamos neles, temos que testemunhar essa ressurreição para todos aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a Cristo. Quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Jesus nos ressuscitará pelo seu poder. Aqui, amado, você pode fazer um breve comentário e explicar que a ressurreição virá não só para os que creem. Para os que creem virá a ressurreição e a salvação. A salvação é viver eternamente ao lado de Deus no reino celestial. Para os que não creem, também virá a ressuscitação. Ele também ressuscitará. No entanto, ele será condenado a viver eternamente longe de Deus. E é isso que chamamos de morte eterna. Ressuscita o que crê, vai ao encontro de Cristo. Ressuscita o que não crê, vai ao encontro do diabo. Simples assim. Explique rapidamente para o jovem que a ressuscitação é para todos, para quem crê e para quem não crê. No entanto, a salvação é apenas para aquele que crê. Quinta-feira, Mateus 28, versículos 6 e 7, é quando as mulheres vão lá no túmulo de Jesus e vê que o túmulo está vazio, elas correm e dizem: "Ide, avisai aos apóstolos que Cristo não está mais ali". Então ali você pode ver claramente que começa o ide de Jesus, ou seja, a boa notícia de que Cristo ressuscitou. Começa lá no dia em que os apóstolos, em que aquelas mulheres vão lá e percebem que Cristo não está mais no túmulo. Interessante você fazer essa ponte desse ide e avisar que Cristo ressuscitou, e o ide de Jesus, que é o que eu e você temos a obrigação de falar e fazer também, avisar sempre que ele ressuscitou e que ele está conosco. Filipenses capítulo 3, versículo 10, é o versículo sugerido para sexta-feira. A virtude da sua ressurreição. A virtude da ressurreição de Cristo é a salvação, é a possibilidade de salvação que ele dá para mim e para você. Lucas capítulo 24 e versículo 7 é o versículo para sábado, e diz assim o nosso autor: convinha que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. Convinha que Jesus cumprisse todas as profecias. E ele também ressuscitou, cumprindo o que havia sido profetizado. Objetivos da lição, um objetivo que é sempre do professor, não precisa compartilhar, tem alguns professores que compartilham esses objetivos com o aluno, é desnecessário, porque é um objetivo teu, um objetivo particular que você tem que atingir ao final da tua aula, que é mostrar que a ressurreição, como era a ressurreição no Antigo Testamento, compreender a natureza da ressurreição de Jesus e explicar a respeito das evidências da ressurreição de Jesus, o Cristo. O texto bíblico assim nos sugere: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, mostra claramente que é impossível você crer e você ter fé em Cristo se você não crê na ressurreição. Então, essa intimidade de ressurreição e a vinda de Cristo e o próprio Cristo, ela não dá para separar. Ou você crê em Cristo e na ressurreição, ou você não crê em Cristo. É impossível crer só em um. Então, se você não crê que Cristo ressuscitou, a tua fé ela é desnecessária, ela é inócua, ela não tem valor nenhum. Pense nisso e reflita que, para crer em Cristo, há de se crer que ele ressuscitou, e há de se crer que ele ressuscitou vencendo a morte, e há de se crer que ele veio para o meu e para o teu resgate. Leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, capítulo 24, versículo do 1 ao 12. E eu destaco também que nós desprezamos, lemos essa lição sugerida para ler em classe e não comentamos nada. Eu particularmente gosto de comentar e destaquei 2 pontos para que nós comentássemos na lição de hoje. E voltando
do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então, quando elas foram e viram que Cristo não estava lá, elas começaram já a anunciar que ele tinha ressuscitado. Aqui é uma intimidade, uma alusão claríssima do ide de Jesus, uma prática, uma obediência. Foram lá, viram, vamos anunciar o evangelho, vamos anunciar a boa nova. Cristo ressuscitou, não está mais lá no túmulo. E no versículo 11, ele fala assim: e as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Os próprios apóstolos não creram na primeira notícia que eles ouviram sobre a ressurreição. E você puxa para o dia de hoje, como tem pessoas que não creem que Cristo ressuscitou, e o principal, amado, como tem pessoas que pensam que acreditam, na verdade diz que creem, mas não creem. Por quê? Porque a fé sem prática, a fé sem ação, ela não existe. Então, para mim acreditar que Cristo ressuscitou e para acreditar que Ele veio no meu resgate, eu tenho que mudar a minha vida, tem que haver mudança no meu caráter e nas minhas atitudes. E muitas pessoas falam que acreditam, que creem em Cristo, na ressurreição, que creem no reino, mas têm um comportamento totalmente fora do propósito, do amor de Cristo Jesus. Pense nisso, reflita sobre esses temas e também comente um pouco com o teu jovem na sala de aula. Essa lição de hoje, então, nós estaremos falando claramente de como Cristo venceu a morte, de como Ele ressuscitou e, principalmente, por que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque Ele tinha que acabar com essa condenação eterna que o homem vivia. O homem tinha nascido para a eternidade, tinha perdido essa eternidade em função do pecado e Cristo veio para dar esse resgate, de nos possibilitar a entrada no reino celestial. Então, hoje, todos nós seremos ressuscitados, uns para a condenação e outros para as bênçãos. Então, você pode escolher, através de Cristo, que a tua ressurreição em espírito seja para adentrar ao reino celestial e viver eternamente ao lado de Cristo Jesus. Esse é o objetivo de todo crente. E tem que lembrar, amado, se você viver com Cristo, será num lugar onde não há ranger de dentes, onde não há dor nem sofrimento. Você viver longe dele será exatamente o contrário. Haverá muita dor, haverá muito sofrimento, haverá muito ranger de dentes. Escolha, obedeça e seja resgatado por Cristo ao reino celestial. A ressurreição no no Antigo e no Novo Testamento, né? Então, a primeira pergunta que o nosso amigo comentarista fala: houve ressurreição no Antigo Testamento? Houve sim, no mínimo 3 relatos. 1 Reis 7:22 está lá narrando, 2 Reis 4:8 e 2 Reis 13:10. Ali são 3 pontos distintos, né? Tem a daquela viúva, do filho dela. Então, tem 3 relatos que o nosso autor comenta aqui. No Novo Testamento, que é o segundo subtópico, há no mínimo 7 ressurreições. Inclusive, aqui Eliseu pratica, no Antigo Testamento. Quando Eliseu, aquele defunto, toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. E no Novo, no segundo subtópico, há no mínimo também 7 ressurreições. Dá uma passeada por lá e comenta sobre essas ressurreições com o teu jovem. Eu não vou comentar aqui, por quê? Porque está escrito na nossa lição e o nosso objetivo é agregar valor ao teu valor. Não precisa eu vir aqui e ler a lição. A lição você tem em casa. Por exemplo, aqui ele fala da ressurreição do filho de Jairo, ele fala da ressurreição quando se toca no esquife lá e ele ordena que o jovem retornar à vida. Ele fala do filho de Lázaro, a própria ressurreição de Jesus Cristo. Então, há várias ressurreições no Novo Testamento. Você pode perguntar para o teu jovem: por que Cristo ressuscitou tantas pessoas? Porque houve já ressurreição no Antigo Testamento, já para mostrar que Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, iria nos dar essa oportunidade de resgate através da vitória definitiva de Jesus sobre a morte. Lembrando sempre que a morte é essa consequência nefasta do pecado. O nosso
Segundo tópico, a natureza da ressurreição de Jesus. É o segundo subtópico, e ele vai falar assim: criados para viver. O que nós comentamos na nossa introdução. Nós fomos criados sim para viver eternamente, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Com o advento do pecado, né, com a sedução, ou com a escolha de Adão, eu sempre gosto de ressaltar que o pecado é voluntário, então Adão voluntariamente escolheu desobedecer a Deus, não adianta botar a culpa em Eva, não adianta nada. Naquele tempo, quem mandava era Adão. Adão, o judaísmo, ou seja, a origem do homem era patriarcal. O homem representava a liderança. A escolha foi de Adão, porque ele poderia ter recusado a tentação de Eva. Então ele caiu na sedução de Eva, na tentação do diabo, e nos deixou como herança a morte eterna, o sofrimento que nós passamos aqui enquanto em vida. Através de Cristo Jesus, nós fomos resgatados e podemos sim voltar a ter intimidade e nos reconciliarmos com Deus. Essa é a natureza da ressurreição de Cristo, porque nós éramos eternos e ele veio para esse resgate de nos devolver à eternidade. Jesus ressuscitou com seu corpo físico, é o segundo subtópico, e é fato, é notório que nós vemos claramente na Bíblia nos dizer que ressuscitou de uma maneira física o Jesus Cristo, porque ele inclusive sentiu fome. Ele fala para os apóstolos tocar na ferida dele, para Tomé tocar na ferida dele. Ele sentia fome, ele dormiu nesses 40 dias que passou conosco. Então é notório que ele ressuscitou fisicamente, passou 40 dias aqui. Agora sim ele já tinha readquirido a sua deidade, então ele podia se transportar, ele podia mudar de um lugar para outro sem precisar andar, mas ele foi também andando onde ele encontrou os dois discípulos conversando no caminho de Emaús, né? Então é claro, a Bíblia nos deixa muito claro que Cristo ressuscitou fisicamente. E o nosso terceiro subtópico, evidências da ressurreição de Cristo. E é onde entra aquela história do nosso texto áureo. A principal evidência é o seguinte: se Cristo não ressuscitou, toda a nossa história, toda a nossa relação com o cristianismo, toda a minha e a tua fé estará jogada ao lixo, porque a base da nossa fé, entre um dos dogmas que tem no cristianismo, explicando para você o que é um dogma de uma forma bem simples, dogma é todo o fundamento religioso, pode ser também, vamos dizer, ideológico e político, no nosso caso religioso, que se você subtrair daquela religião, você destrói a religião. Por exemplo, o nascimento virginal é um dogma, a criação do mundo é um dogma, quando Jesus ressuscita, é um dogma, porque você tira a ressurreição, acaba o cristianismo. O nascimento virginal se tira, acaba, porque nós aprendemos e construímos toda a nossa base religiosa acreditando nesses valores. Por isso, chama-se dogma. A teologia dogmática vai ensinar sobre esses assuntos que não podem nem sequer ser contestados dentro de uma religião. No nosso caso, a ressurreição de Cristo, ela é fundamental para que nossa crença se permaneça forte, que nós sejamos fortalecidos e mantenhamos nossa caminhada firme em direção ao reino celestial. Outra evidência é quando aquelas mulheres falam, né? Nós já vimos isso também, já comentamos na nossa introdução, quando elas vão lá e percebem que Cristo não mais está no túmulo. Ali é uma evidência. Para onde foi Cristo? Se aquele túmulo era totalmente impenetrável, só tinha uma entrada, consequentemente, só tinha uma saída. Não poderia Cristo ter saído ali, até mesmo porque tinha guardas na porta, então ficou só a roupa. Nos evangelhos sinóticos há algumas discrepâncias no que aconteceu. Uns dizem que foi duas mulheres que viu, outros dizem que foi homem, mas o fato é que Cristo ressuscitou. Outra evidência, né, é que o fato de Cristo ter aparecido para os apóstolos, o caminho de Emaús, a própria necessidade que ele tinha de comer, isso é uma evidência da ressurreição de Cristo. E para nós que cremos, nos mostra claramente que através dessa ressurreição podemos adentrar no reino. E para aqueles que não creem, infelizmente, o caminho é tenebroso, o caminho é desgastante e será, consequentemente, um caminho que lhe dará a morte eterna, entendendo que morte eterna é vida eterna longe dos pés de Deus, nosso
Pai Celestial, longe de Cristo, nosso Redentor, longe do Espírito Santo, o nosso Consolador. Na conclusão, amados, eu destaquei apenas a seguinte parte: um dia, todos aqueles que dormiram no Senhor, crendo nele e no seu sacrifício, ressuscitarão para a vida eterna ao lado do Pai. E eu acrescento o que eu já falei agora há pouco: e todo aquele que não crê também ressuscitarão para a vida eterna no inferno ao lado do diabo, e isso é o que chamamos de morte eterna. É isso que eu tenho a falar sobre a conclusão, porque você tem toda ela para você dissecar e acrescentar esse novo comentário que eu fiz agora, se assim você quiser e se assim Deus lhe sensibilizar. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e que você não falte aos cultos de doutrina, que você não falte aos cultos de Santa Ceia e que invista no seu conhecimento, no seu estudo, através do ADC Educacional, o novo canal de ensino na televisão brasileira. Um forte abraço e até a próxima.